Gente, tudo bem com vocês? Eu sou Caroline Marinho e esse é mais um novo vídeo no meu canal. Para que vocês me acompanhem toda semana, já se inscreva e venha comigo. Hoje eu vou estar compartilhando uma mensagem para vocês sobre o início do mal, como é que o mal surgiu, aonde ele surgiu, como tudo começou, o mal, o sofrimento, o pecado, né? Então hoje eu vou estar compartilhando isso para vocês. É algo muito interessante e que muitas pessoas não sabem, que eu gostaria de que vocês abrissem a palavra de Deus juntamente comigo para que nós estudemos. Hoje vamos abrir bastante ela para podermos entendermos melhor. Primeiramente a gente vai ler lá em Apocalipse. Nós vamos abrir em Apocalipse no capítulo 5, no versículo 11. Nós vamos ler. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 11, fala assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Aqui, o João, que escreveu o Apocalipse, ele recebeu a visão e nesse momento, quando ele escreve, ele fala que ele viu e ouviu. Então aqui ele fala bem assim, que o exército de Deus, né, que é ao redor do trono de Deus, tinha milhões e milhares de anjos. Então aqui nós vemos que o exército de Deus é composto por milhares de anjos. Então, literalmente, são muitos anjos. Então, aqui nós vemos o quanto que o exército de Deus é composto, que são milhões e milhares de anjos. E um desses anjos era o líder de todos os anjos, e o nome dele é Lúcifer. Com certeza você já ouviu falar sobre ele. Nós vamos abrir a Bíblia para ver como que ela descreve Lúcifer. Agora nós vamos lá para Ezequiel 28. Nós vamos abrir Ezequiel 28, nós vamos ler o versículo 14, 15 e o 17. Ezequiel 28, versículo 14, 15 e 17, diz assim, descrevendo Lúcifer: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Sabe o que está falando aqui? Nessa parte de Ezequiel, está descrevendo Lúcifer. E ao descrever Lúcifer, fala que ele era querubins da guarda ungido. Ele era querubim da guarda ungido. Quando fala querubim da guarda ungido, significa o cobridor. Em hebraico, significa o cobridor da lei de Deus. Então, Lúcifer, ele era cobridor da lei de Deus. Ele estava ali juntamente com Deus, convivia sempre ali com Deus, juntamente de Deus. Lúcifer, ele era o terceiro ali maior. Era Deus, Jesus, e logo depois vinha Lúcifer, porque Lúcifer era o líder dos anjos. E aqui fala que Lúcifer era perfeito em teus caminhos. Ele era perfeito em teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade significa pecado. Até que se encontrou pecado, achou pecado em Lúcifer. Então Lúcifer era um ser perfeito até que se encontrou pecado em Lúcifer. E aqui fala assim que ele elevou-se o teu coração por causa da formosura dele. Então aqui a gente sabe, a Bíblia descreve que no meio do brilho das pedras ele andava. Num dia Lúcifer se contemplou no meio desses brilhos das pedras e elevou da tua formosura. Ao ele se olhar ali entre os brilho das pedras, ele achou a sua beleza tão bonito, porque ele é bonito, ele se achou tão lindo, e aí ele elevou o seu coração, e nele foi brotado o pecado. E aqui fala que ele se corrompeu. Aí, para podermos entender melhor quais pecados Lúcifer cometeu, nós vamos para Isaías. Isaías 14 descreve os pecados que Lúcifer cometeu. Como é que foi a rebeldia de Lúcifer, como tudo começou, a gente vamos ler aqui Isaías 14, do versículo 12 a 14. Eu falei para vocês que a gente ia ler bastante, é para que podemos entender. Se a gente não focar na Bíblia, na palavra, aí vai ser um pouco difícil a gente não entender. Por isso que eu escolhi alguns versículos aqui para que eu possa te explicar melhor. Então a gente vai ler aqui no capítulo 14 de Isaías, do versículo 12 a 14, diz assim:
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui é o que Lúcifer, ao elevar o seu coração, ele dizia isso no coração dele. Aqui fala assim, que Lúcifer, em seu coração, ele pensava e falava, eu subirei no mais alto do céu, acima das estrelas, e lá eu estabelecerei o meu trono. Aqui diz assim, que ele falou, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Um dos pecados a mais que Lúcifer cometeu foi querer ser igual a Deus, assentar no trono de Deus e querer tomar o lugar de Deus e ser adorado no lugar dele. Um dos pecados que Lúcifer foi, ele não amou a Deus, ele não quis obedecer a Deus, e sim, em seu coração criou orgulho, criou ciúme, criou cobiça, criou rebelião. Então, foi dessa maneira que brotou o pecado no coração de Lúcifer, ao Lúcifer querer ser igual a Deus. É algo que a Bíblia não nos descreve, que o pecado é intruso para nós. O pecado é um intruso, como aconteceu com Lúcifer e entrou em nosso mundo. Sabemos que o pecado é um intruso, simplesmente um intruso. Nós não sabemos como um ser perfeito como Lúcifer, um anjo criado por Deus, aconteceu de pecar. Não sabemos isso, a Bíblia não nos fala, porque isso é um mistério. Isso é um mistério e nós não sabemos, só sabemos que o pecado é um intruso, que o pecado não veio de Deus, e sim de um anjo criado por ele, que brotou o pecado no coração de Lúcifer. Nós sabemos que ele é um intruso, e não sabemos porque é um mistério mesmo. Então aqui nós vemos o que Lúcifer cometeu. Ele queria ser igual a Deus. Lúcifer quis ser igual a Deus, queria tomar o lugar de Deus no seu coração, ele insistiu, e aí foi o que aconteceu. Houve rebelião no céu, onde descreve que em Apocalipse, nós vamos abrir para nós ler, Apocalipse 12, se eu não me engano, deixa eu só abrir aqui. No Apocalipse 12, no versículo 7 a 9, nós vamos ler. Apocalipse 12, no versículo 7 a 9, nos diz o que é que houve, depois que Lúcifer brotou o pecado no seu coração. Lúcifer, ele fez algo, ele enganou também os outros anjos de Deus. Ele não quis ir sozinho contra Deus, ele sim enganou os outros anjos, brotou no coração dos outros anjos o erro, o engano, e aí nisso ele conquistou alguns dele para apoiar ele. Então Lúcifer, ele não estava ali sozinho, muitos dos anjos de Deus foram para o lado de Lúcifer, e aí aconteceu o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui vem nos dizendo o que aconteceu. Houve guerra no céu. E ao haver essa guerra no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Quando em Apocalipse é muito simbólico, e quando cita dragão em Apocalipse, significa Satanás. E aqui houve guerra entre os anjos de Deus, entre Deus e Satanás. E ao haver guerra, quem, é claro, perdeu foi Satanás e seus anjos. Eles não se prevaleceram contra Deus e foi expulso do céu para cá, para a terra. Eles foram expulsos, e olha onde eles estão aqui. Eles foram expulsos do céu. E aqui nós vimos onde que se originou o mal, onde tudo surgiu. Surgiu no coração de um anjo que não quis obedecer a Deus, e sim, ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, tomar o lugar de Deus e ser adorado. Então aqui nós vemos que o mal, ele se originou no céu. Olha onde tudo começou, num lugar perfeito, o mal se originou no céu, um mistério.
E nisso, aqui falou, houve guerra, Satanás não prevaleceu contra Deus e eles foram expulsos para cá, para a terra. E o que agora eles estão fazendo aqui? Satanás e seus anjos, ao ser expulsos para cá, eles se tornaram demônios, né? Todos se tornaram demônios. E a Bíblia também descreve quantos anjos da parte de Deus que foram para o lado de Satanás. Nós vemos isso no versículo 4, como eu falei para vocês, no Apocalipse é bem simbólico, e descreve o dragão sendo Satanás. Dragão significa Satanás em Apocalipse, e o dragão tinha sua cauda. E no versículo 4 fala bem assim, que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então aqui, quando fala que a cauda do dragão arrastava a terça parte, quer dizer que 1/3 da parte dos anjos de Deus foram para o lado de Satanás. Então 1/3 da parte de todos os milhares de anjos de Deus são agora demônios e que estão aqui alojados na terra. Tudo para nos enganar, tudo para que nós percamos a salvação e não estejamos com Deus. Nós vemos isso já no capítulo 2 de Apocalipse ainda, no versículo 12, fala bem assim: por isso festejai, ó céus, e vós o que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Cheio de grande ira, Satanás desceu até aqui e eles têm raiva de você. Satanás tem raiva, tem ira de você, de mim, de todas as pessoas que servem a Deus. Por quê? Porque aqui mesmo fala, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás e seus demônios, eles sabem que pouco tempo resta para ele. Pouco tempo resta para ele, porque o que é decretado na Bíblia, e Deus vai cumprir isso, Jesus vai cumprir, o próprio Jesus vai destruir Satanás e os seus anjos e o pecado. Vai ser tudo destruído. E ao ser tudo destruído, jamais não vai haver mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem nada que vai nos ferir. Simplesmente vai ser vida eterna juntamente com Jesus, só amor, alegria. Então, sabendo que pouco tempo lhe resta, Satanás hoje, ele faz de tudo para enganar as pessoas. Ele mistura a verdade com o erro, ele aparece como uma pessoa boa, mas no fundo não é. E ele faz de tudo para enganar as pessoas, de tudo para que as pessoas se afastem de Deus e permaneçam como está, em pecado, para que eles não herdam a vida eterna. E tudo isso para que sejam destruídos juntamente com ele. Satanás quer ganhar números de pessoas, várias pessoas do lado dele, para que ele não seja destruído sozinho. E tudo que ele faz é te enganar, é me enganar a todo tempo. Ele quer enganar a todos. Não tem uma pessoa que ele não engana, todos ele engana, mas tem umas pessoas que escolhem a servir a Deus, que elas não vão ser enganadas. Por quê? Porque elas vão estar firmes na palavra e seguindo a palavra de Deus. Por isso que é muito bom estudá-la, e eu incentivo você a estudá-la, para que você não seja enganada por ele. E a Bíblia, ela também nos diz uma das maneiras como é que vencemos a Satanás, porque Deus, ele nos deixa isso na palavra dele, como venceremos a ele, e nós vamos vencer pelo poder de Jesus Cristo. E ele nos diz isso em Efésios 6. Em Efésios 6, ele nos dá ali a armadura de Deus, para que possamos revestir da armadura de Deus e vencer o inimigo. Porque se todo soldado, quando sai à guerra, todo soldado ele se reveste de uma armadura para não ser destruído, não morrer. E nós, do mesmo modo, nós somos soldados de Cristo e temos que revestir da armadura para podermos vencer o maligno, o inimigo. Então, em Efésios 6, nós vamos lá para Efésios 6. Em Efésios 6, no versículo 10, eu vou ler só alguns, assim, porque é grande. 10 a 18 ali descreve a armadura de Deus. E aqui vem falando a qual a armadura que nós temos que nos revestir. Aqui fala-se: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Aí aqui ele fala, né? Porque nossa luta não é contra o sangue, não é contra carne, porque a nossa luta, quando aqui no versículo 12 fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não quer dizer o seguinte: nossa luta não é contra o nosso irmão,
que o nosso vizinho, o nosso colega, uma pessoa que eu não conheço. A nossa luta não é contra nós mesmos, as pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossa luta é com eles. E aqui então fala para que nós revestirmos de toda a armadura. E qual é a armadura? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí aqui fala: estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestido-vos a couraça da justiça. Calçai os pés da preparação do evangelho, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus, e aqui sempre falando com toda oração e súplica em todo o tempo. Então, qual é a armadura de Deus? O capacete da salvação, o escudo da fé, os pés calçados pregando o evangelho, e a couraça é a justiça de Cristo, a espada é a palavra de Deus e o cinto cingido da verdade. Nós temos que andar cingidos da verdade, que é a palavra de Deus. Também a nossa espada, qual nós vamos vencer o maligno, é a palavra de Deus. E com toda a justiça de Cristo, vestindo o capacete da salvação, porque a Bíblia ela nos convida a ter certeza da nossa salvação, e também o nosso escudo, a qual vai nos proteger a fé, confiança em Deus, e também a preparação a pregar o Evangelho, calçar os pés sempre pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho é compartilhar a palavra de Deus para as pessoas. Compartilhar sempre a verdade que está na palavra de Deus. Então é desse modo que eu vou vencer o inimigo. É desse modo que nós vamos vencer, cingindo de toda a armadura de Deus, nos revestindo de toda a armadura de Deus, e nós vamos vencer. E a armadura de Deus é a fé em Deus, é a palavra dele, é a verdade da palavra dele, é a justiça dele, é o capacete da salvação, como a própria palavra diz. Então que você possa revestir da armadura de Deus todos os dias, e todos os dias estar em oração, conversando com o Pai, porque Ele sempre quer nos ouvir e atender a nossa prece. Então que possamos a cada dia nos revestir da armadura de Deus, para que possamos vencer a Ele, porque Ele jamais nos venceremos se nós estivermos debaixo do poder do nosso Senhor Jesus Cristo.